Bom dia com Jesus a todos do maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. Que nessa manhã você possa receber, o que o Senhor tem para a sua vida. Que nessa manhã o Senhor possa visitar a sua vida. O impedimento que está impedindo essa bênção de chegar, essa vitória de chegar, esse agir de chegar na sua vida. O Senhor fala que Ele derruba os grilhões, que Ele derruba as barreiras, que Ele derruba decanto ida de mistério, todo e qualquer mal, todo e qualquer impedimento que tiver sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu vejo perseguições, mas o Senhor fala para ti que tem sido perseguido. O Senhor diz que Ele vai lançar por terra toda essa perseguição. Ele, o Senhor, Emanaia, está trabalhando e te jogando por terra toda a perseguição. Essa perseguição ela não vai permanecer, porque o Senhor arranca da sua vida. O Senhor tira da sua vida essa perseguição. Alabacantaramanaya. Assim diz o Senhor para a sua vida. O mal não vai prevalecer. O mal, ele não vai resistir, porque o Senhor está entrando nessa causa, o Senhor está entrando nessa peleja. O Senhor fala que a peleja, Ele vence por ti. Esse mal que tem assolado, que tem tentado contra a sua vida todos os dias, Ele fala que Ele joga por terra. Ele, o Senhor, Candábia, Surimi, Andaia, sube onde eu for, está fazendo uma grande obra. Somente creia e confia, somente creia e toma posse, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Andava, Surimi, Andecai, assim como Ele venceu grandes pelejas, o Senhor diz, Alabastéria, Ele está vencendo por ti. Ele está te dando uma direção nessa manhã. Então, alegra teu coração, confia tão somente, descansa, Alabachai, naquele que pode todas as coisas, naquele que pode mover, aquele que pode agir, aquele que pode te dar direção. Eu vejo um tempo novo chegando na vida de muitos. Eu vejo o Senhor exaltando aqueles que é o justo, Chegou o tempo do Senhor honrar o justo. O Senhor fala que Ele vai tirar aquele que está lá em cima, vai abater, vai colocar embaixo. E aqueles que estavam embaixo, o Senhor fala que vai colocar em cima. Então, é tempo de exaltar os humildes. É tempo de honrar os humildes na terra. Assim diz o Senhor para a vida de cada um. Assim diz o Senhor para a vida de muitos. Então, alegra tão somente, descansa no Senhor, porque o mais o Senhor está fazendo, o mais o Senhor está trabalhando. Remanaia. Assim diz o Senhor para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Descansa tão somente, porque o trabalhar dele é diferente. O agir dele é diferente. Então, Ele, o Senhor, vai abater muitos, vai tirar muitos lá de cima e colocar os humildes para sentar na mesa com os príncipes. Vai colocar e exaltar muitos, Remanaia. Assim diz o Senhor para a vida de cada um nessa manhã. Receba nessa manhã essa alegria, receba nessa manhã esse agir de Deus sobre a sua vida.
em nome de Jesus. Amém? Receba. O Senhor manda dizer para muitos que é tempo de exaltação, é tempo do Senhor fazer no meio dos deles. O Senhor fala que Ele é Deus que cuida. Ele tem levado provisão, Ele tem livrado muitos da sepultura. Então, o Senhor fala, adore o Senhor enquanto é tempo, adore o Senhor, porque é tempo do Senhor fazer no meio dos deles. Amém? Aqui no canal Maná que vem dos céus, deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal Maná que vem dos céus tem um sininho, você aperta no sininho, você vai estar sendo inscrito, abençoado, com a palavra que cura, que sara, que liberta. Deixe os seus pedidos de oração, estarei orando, intercedendo pela vida de cada um, a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo a palavra. Vamos ler a palavra que se encontra lá no livro de 1 Reis. Nós estamos falando sobre fé, né? E não poderia deixar de falar desse profeta, desse homem de Deus, um homem ousado, um homem que foi ousado e ousado para enfrentar Jezabel, um homem que foi ousado e ousado para enfrentar, né, os profetas de Baal, né, que está lá em 1 Reis 17:1, e diz assim: então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui é um homem ousado por Deus. Aqui é um homem de autoridade, tanto nos céus como na terra. Um homem que tinha o quê? Crédito com Deus. Um homem que falava e falava segundo a palavra dele e cumpria. Então, aqui ele foi lá, né? Ó, para vocês verem o tanto que o homem é ousado e não tinha medo de nada. Ele foi enfrentar quem? Acabe, que era o esposo de Jezabel, que era a caçadora, né, de profetas, de homens e mulheres de Deus. Ela odiava tudo que falava de Deus. A Jezabel estava rente para derrubar. Mas tinha esse homem, né, esse profeta honrado, esse profeta ousado, esse profeta com autoridade, tanto de Deus nos céus como na terra. Ele foi lá desafiar Acabe e profetizar que não haveria, olha, tanto que o homem era usado e ousado por Deus, que não haveria chuva e nem orvalho, senão segundo a palavra dele. Então, só ia chover se ele falasse segundo a palavra dele, que ia chover de novo. Então, é um exemplo de fé, é um exemplo de determinação, um exemplo de homem que não tinha medo, né? Não tinha medo de enfrentar Jezabel, não tinha medo de enfrentar Acabe na época, porque Acabe era uma marionete de Jezabel. Jezabel fazia de Acabe o que ela queria, né? Ela que dominava o reinado, ela é que determinava o que Acabe tinha que fazer. Mas aqui, né, eu vejo com todas as palavras, eu vejo com todas as honras, né, o Senhor usando ele, o Senhor dando ousadia e autoridade, né, para ele dizer. Então, a gente vê que aqui é um
um homem de fé, um homem determinado, um homem que o medo não estava com ele, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, ele tinha quem? O amor de Deus, daquele que poderia dar e fazer todas as coisas para ele e para nós. Então, eu não poderia deixar de falar desse exemplo de fé, que disse, primeiro ele exaltou Deus, né? Ele falou que ele estava ali, segundo que o Senhor, o Deus de Israel, né? Ele primeiro exaltou Deus. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, né? Então ele estava com Deus, né? Na face de Deus. Mas ele disse que não haveria nem orvalho nem chuva. Imagina como esse povo passou, né? Imagino o que esse povo viveu. Então, não poderia jamais deixar de falar desse profeta, jamais falar desse exemplo de fé, né? Porque ele profetizou na frente de um rei, ele determinou segundo a palavra dele. Então, fica esse exemplo de fé, fica essa ousadia de fé, fica essa autoridade de fé do profeta Elias sobre Acabe e Jezabel, sobre aquele povo. Porque o povo pereceu, porque o povo também pereceu, né? Porque quando o Senhor quer tratar, trata com o justo e trata com o ímpio, né? Então aqui foi o tratamento de Deus com o povo de Deus e com o povo que estava adorando outros deuses. Mas foi um exemplo de fé tremendo da parte de Elias. Então fica esse exemplo para mim e para você. Um homem que profetizou e determinou algo sobre Israel, segundo a palavra dele, segundo o que ele estava dizendo, né? Então, que você possa receber essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Elias foi um homem determinado. Elias foi um homem que o medo não era com ele. O medo o Senhor arrancou. Pai, porque ele tinha o maior dos maiores, que era o Senhor, ao lado dele, junto com ele. Pai, que o Senhor venha lançar por terra todo o mal. Que o Senhor venha jogar por terra toda a afronta do inimigo. Ah, Deus, que o Senhor venha fazer segundo a tua palavra, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ah, Deus, o Senhor levantou Elias naquela época. Então levanta Elias nessa época de hoje, do século 23, do século 24. Pai, que o Senhor venha levantar Elias, que tinha ousadia, autoridade e não tinha medo de enfrentar o mal. Pai, então levanta homens e mulheres de Deus destemidos e honrados na terra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos permitir, estaremos amanhã com mais um maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. Um beijão a todos, em nome de Jesus. Até amanhã.